Olá, tudo bem? Meu nome é Israel Ortega e seja bem-vindo ao Conversa Franca aqui, nesse momento, nesse bate-papo que a gente vai ter com o pastor José de Barros. Somos nós. Obrigado. E vai ser um prazer ter o senhor aqui nesse momento bem bacana que a gente vai falar um pouquinho sobre psicanálise. Hoje nós vamos falar sobre psicanálise, mas o prazer é todo meu estar aqui, Israel. É muito bom estar com vocês e poder compartilhar, participar desse momento tão especial. Muito bom. Pastor, primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, qual é a importância da psicanálise nos dias atuais? Olha, a psicanálise hoje, ela se tornou necessária na vida de muitas pessoas. Nós estamos, infelizmente, caminhando para um caos da humanidade no sentido emocional. As pessoas hoje estão tendo muitos problemas psicossomáticos e precisam de ajuda. E a psicanálise é uma ciência que tem trazido para as pessoas uma ajuda imensurável, porque a psicanálise não só ajuda no cognitivo comportamental, mas aprofundamos na alma da pessoa para descobrir as fontes, né, ou as raízes de todas essas sequelas que as pessoas hoje estão vivendo. Então, a psicanálise hoje ela é tão necessária como qualquer uma outra ramo da medicina ou da saúde, né? A psicanálise hoje é fundamental em várias áreas, tanto na questão emocional, na questão de trabalho, negócio, palestra, igreja, na saúde, né? Literalmente. Se a cabeça não estiver bem, se a alma não estiver bem, o corpo não vai corresponder, né? Então, a psicanálise hoje é uma ciência que está sendo divulgada, está avançando, as pessoas estão conhecendo e quebrando o tabu, né? Porque a psicanálise, como ela tem muitos ramos também, né? Não é só... As pessoas pensam que a psicanálise é só aquela coisa de viajar na alma, mas não, ela trabalha muito o comportamento. Então, as pessoas hoje estão conhecendo mais profundamente a eficácia da psicanálise na vida, né? No dia a dia das pessoas. Certo. E assim, como ela pode ajudar especificamente assim na vida pessoal das pessoas, falando um pouquinho mais a fundo assim? Israel, muitas pessoas são doentes e não têm consciência de suas doenças emocionais. Tem muitas pessoas que são infelizes na vida, pessoas que nunca deram certo no trabalho, no casamento, na finança, pessoas que não têm um bom diálogo, pessoas que têm dificuldades muito grandes em relacionamento com os outros, social. E, às vezes, eles terminam se conscientizando ou aceitando uma vida limitada, né, de mundo, sem aproveitar da vida, mas as causas são, às vezes, um trauma, um problema familiar, um complexo de inferioridade, uma falência da empresa, o camarada perde toda a força, todo o vigor, de repente um casamento frustrado, um relacionamento frustrado, enfim. Existem muitas pessoas doentes. Hoje, e não só também nessa área social, mas até nas pessoas envolvidas com a religião, como padres, pastores e demais. Pastores mesmo são uma dessas classes de pessoas mais doentes que eu tenho encontrado e ajudado. Eu tenho atendido muitos pastores de vários estados do país que, infelizmente, foram levados a ocupar um posicionamento de super-heróis, como se não ficasse doente, não tivesse problemas emocionais, né? Sempre ajudando os outros, mas nunca cuidou do seu emocional. Então, hoje as pessoas estão muito doentes, muito doentes. É gerado uma pressão muito grande em cima dessas lideranças, né? Vamos dizer assim. Inclusive, hoje eu vejo assim, né, a mídia que tem aberto esse campo, né, essa possibilidade das pessoas descobrirem, entenderem e aprenderem mais, mas é todas as faixas etárias de idade, né? Hoje você vê
crianças hoje com 6 anos, com depressão, síndrome de pânico, e tem muitas pessoas que procuram ajuda e sempre dizem assim, eu nunca fui feliz, sendo que a felicidade estava diante deles, porque nunca conseguiram ajuda, nunca procuraram uma ajuda. Aquela questão assim, só quem procura psicólogos e psicanalistas, quem é doente da cabeça. E, na verdade, não é, né? Todos nós precisamos de um terapeuta. Eu tenho estudado e visto que as pessoas que têm feito terapias, né, cognitiva, comportamentais, elas têm tido muito mais sucesso na vida em tudo que faz, né? Então, é fundamental hoje. Sim. E como, assim, a psicanálise pode auxiliar como instrumento de cura mesmo emocional para as grandes áreas que a gente tem hoje, né? Tanto assim, vamos colocar em aberto mesmo, financeiro, emocional, relacionamento com as pessoas, conjugal, né? Porque tem várias áreas, né? Mas o senhor pode explanar um pouquinho para nós. Olha, Israel, é assim, parece um jargão, né? Cabeça sã, corpo são, né? É assim É que isso as que pessoas dizem, né? é, Mente sã, corpo são, né? Então, na verdade, é uma realidade. O homem ou a mulher, evidente, estou falando de todos, não tiver um conhecimento de si mesmo, não tiver conhecimento dos seus problemas emocionais, ela nunca vai ter sucesso em nada da vida, seja qualquer área. E aí o que acontece? A psicanálise ela vai fazer uma varredura na vida dessas pessoas. Estou falando de uma forma prática, né? Então, ela vai fazer uma varredura na vida dessa pessoa, seu nascimento, seu relacionamento familiar, como foi sua infância, adolescência, e vem trazendo a pessoa na sua consciência, ela a ver esse histórico de vida e ver em quais áreas essa pessoa teve uma deficiência ou causou algo na sua vida que tornou essa pessoa ineficiente naquilo que ela desejava. Aí vem questão de manias, questões de família, falta de paternidade, que é o é caos algo hoje, né? Muitos filhos órfãos de pais vivos, muitas esposas frustradas em seu casamento porque tem um mau relacionamento, às vezes culpa o esposo ou a esposa e a causa vem lá de trás, né? O que a gente mais se depara, como sou terapeuta conjugal também, então eu me deparo com muitas pessoas, eu sou casado há 10, 20, 30, 40 anos e não sou feliz. E aí parece que o casamento, no lugar de ser algo maravilhoso, é um martírio, né? Não tem alegria de ser casado. Mas onde está esse problema? De onde existe uma veio? causa, né? Quais foram as causas que levaram a isso? Então, nas terapias, vem a cura, entendeu? Então, às vezes é um perdão, é uma declaração de amor, é gastar mais tempo com o cônjuge, com os filhos, às vezes até na parte financeira, como você falou, é o casal sentar para administrar o que ganham, os empresários também pensar nos seus funcionários, no bem-estar deles, no emocional dos seus funcionários, porque se você tem uma equipe boa com você, uma equipe que pensa como você, uma equipe feliz, isso aí todo mundo sabe que vai ser mais rentável, vai ser uma equipe que vai dar muito mais lucro. Então, a psicanálise, ela entra nessa área, traz a pessoa para a realidade, leva a pessoa a confrontar os seus medos, os seus traumas, as suas frustrações, romper essa barreira da sua vida e aí marchar livre, né? A gente fala liberto, uma pessoa com a mente aberta a ponto de tanto receber como dar, aprender como ensinar. Então, a psicanálise tem curado muitas pessoas. Um grande exemplo eu tive agora é uma mulher de 63 anos que há 28 anos ela viveu no seu casulo, perdeu 28 anos da vida por causa de uma frustração no noivado. Nossa. E agora, há umas 2 semanas atrás, foi encontrada uma moça
enforcada, vestida de noivo por uma frustração, né, no noivado, que não realizou o casamento. Então, a psicanálise pega essas pessoas, óbvio, antes do acontecimento, né, claro, e essas pessoas procuram ajuda, a psicanálise vai curar esses traumas, vai tirar ela desses fundos do poço e abrir um leque maravilhoso de vida, de felicidade, que é um direito de todos, né? Sim. Pegando um gancho sobre isso que o senhor estava falando, existem gatilhos que podem, assim, trazer esses traumas, né? Essas questões que o senhor comentou, né? Como lidar com essas situações, com esses gatilhos, né? Durante aí o decorrer da vida, vamos dizer assim. Porque são vários traumas que as pessoas vão, né, adquirindo no decorrer da vida, né? Quem estão propícios a isso, né? Como lidar com esses gatilhos? Cada paciente é um diagnóstico, né? Então, você vai descobrir de cada paciente aonde estão esses gatilhos. E esses gatilhos são tratados com o confronto, né? Ou a palavra melhor seria superação nesses momentos de gatilho, né? Por exemplo, vamos pegar aqui alguém que tem medo de dirigir. Então, eu vou contar uma experiência prática, né? A experiência, óbvio, é prática. E aí, eu falei, eu vou dirigir com você. Então, eu vou entrar no carro e eu acredito que você dirige e eu acredito que você vai fazer tudo certinho. Acredito tanto que eu vou com você. Então, eu entrei no carro, a pessoa saiu dirigindo e, por incrível que pareça, no semáforo aconteceu algo quase semelhante ao acontecido anterior. E quando a pessoa quis travar, veio o gatilho, ela olhou para mim, acreditou, confiou e rompeu. E hoje está dirigindo normalmente. Esse é um exemplo, né? Mas tem um lado emocional também, síndrome de pânico, né? Tem muitas pessoas que pensam que vão morrer, muitas pessoas começam a sentir falta de ar e começam a ter cardia por situações, por gatilhos simples. Então, você termina levando essas pessoas a superar essas situações. Então, chega um ponto, por meio das terapias, que as pessoas se deparam agora com as mesmas situações e elas não deixam que aquilo venha abater e ela consegue superar. Então, varia muito de pessoas para pessoas. Agora, tem alguns que precisam de um tratamento mais aprofundado, você precisa levar ela a momentos reflexivos muito profundos para ela entender e superar. Então, são casos e casos, mas os gatilhos são normalmente trabalhados para superações. No caso do exemplo que o senhor citou, foi identificada, então, a causa, né? Por exemplo, dessa mulher que estava dirigindo, né? Que tinha medo de dirigir. E foi colocado ela ao confronto, né? Ao confronto. E aí, assim, nesse momento que ela teve aquela... Não, é isso aqui que tá me paralisando, né? Com o seu auxílio ali, as coisas foram... ela foi ressignificando toda essa situação, né? Exatamente, filhão. É assim que funciona. Então, às vezes, por exemplo, tem pessoas que têm medo de ficar em casa sozinha, né? Pessoas que o marido vai trabalhar, ela tranca todas as portas e fica ali em silêncio, sabe? Como se por todas as portas e janelas fosse entrar alguém para... né? Então, são pessoas que você vai trabalhando, descobrindo por que ela se tranca. Por que ela está assim? Aí você vai... Outro caso interessante é que a mulher tinha esse momento dessa síndrome de pânico e ficava em crise, mas aí foi uma brincadeira de mau gosto feito quando ela era criança. Trancaram ela numa sala, fecharam a porta e ela começou a gritar desesperadamente. Por fim, ela, de tanto medo, e por horas ali, ela adormeceu. Quando acordou, foi pior ainda. Quando tiraram ela, então, até hoje,
Quer dizer, até há pouco tempo ela tinha medo de ficar dentro de... ela tinha pânico. Então, ela inverteu os gatilhos. Então, ela não dormia de luz apagada, né? Nossa. E também tinha que se trancar, porque era a forma que encontrava ser protegida, quiçá, dessas pessoas ameaçarem ou trancar ela de novo. Cada um Ou seja, desperta um gatilho diferente para cada sim, causa, né? foi numa brincadeira, vamos dizer assim. Por isso que a gente tem que até tomar cuidado, né? Porque isso pode levar ali para as crianças, né? Quando, na infância até quando adulto, né? Traumas aí que podem prejudicá-la, assim, o decorrer da vida toda, né? A vida toda. Você quer ver uma coisa muito séria? Então, por exemplo, muitos jovens não dão certo profissionalmente, né? Não tem sucesso financeiro, porque eu já teve casos de jovens que os pais lá atrás falavam: você não presta, você não vale nada, você é preguiçoso, você nasceu só para fazer isso, e denegrir a imagem dele, né? Usando palavras assim depreciativas, que quando chegou o momento que ele precisou romper, essas coisas travaram a sua vida a ponto dele chegar, se formar, ter o diploma na mão, não ter coragem de avançar. Entendeu? Então, tudo isso influencia, e a psicanálise nestas áreas vai resgatar as pessoas desses traumas, dessas situações que escravizam as pessoas, para que ela possa avançar. Isso aí implica em tudo, viu? Ministérios de igreja. Tem muitas pessoas que são extremos talentos, mas quando pega o microfone na mão, ou tem que tocar, tem que subir no púlpito, quase desmaiam, né? Então, são coisas que precisam ser trabalhadas. A psicanálise é propícia para trabalhar essas áreas. Eu acredito sim, por exemplo, isso tem muito a ver com a infância, né? Por exemplo, a gente Muito. ouve muitos pais. Hoje, claro que está tudo mais aberto, né? A cabeça está mais aberta, mas antigamente falava: ó, não conversa com nenhum estranho, não fala com ninguém. Você vai na escola, você fica quieto. E isso vai bloqueando a pessoa, né? Ela não se desenvolve. Aí cai nessa questão, ela pega o microfone, ela começa a tremer. Por quê? Ela foi travada, alguém travou ela ali. Então, é uma causa, né? Qual que é a causa? Ali na infância. Ela foi bloqueada, ó, você não vai conversar com ninguém, você vai na rua, não conversa com estranho. Mas se a gente, claro que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Conversar com, né? Mas a gente acaba sendo bloqueado para desenvolver uma nova amizade, desenvolver novos negócios, desenvolver até mesmo uma ação de pregar o evangelho, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com isso. A gente tem... Eu sou pai novo, né? Vamos dizer assim, como diz as pessoas por aí, pai fresco. E a gente tem tentado ensinar os nossos filhos a aprender também a ser pai, né? Porque é claro que a gente vai errar, vai ter uma hora que a gente vai errar. E a gente precisa... Eu sigo uma pessoa que eu tenho muita admiração por ela, e ele fala que a gente não tem que criar os nossos filhos, a gente tem que treinar os nossos filhos. Treinar por quê? Porque ele vai um dia estar à mercê, ele vai estar nesse mundo. E ele precisa estar preparado para isso. Não é criar, ó, eu criei meus filhos aqui, paguei faculdade, pode ir embora. Não é assim. Se a gente não treiná-lo, ele vai ter diversos bloqueios, diversos traumas para a vida toda, né? E como a psicanálise pode auxiliar em tudo isso? Ó, em relação a filhos. sim, exemplo. Nós temos uma cultura, pelo menos, talvez eu diria regional, não falo a nível de país, mas regional, tipo assim, você faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Então, um tipo de educação errada, né? E que no lugar de educar os filhos, foi algo pressionado. As crianças
foram educados de forma sob pressão. Os pais, você tem que ser assim, você tem que ser assim, e você tem que fazer do jeito que eu estou te falando, mas ele mesmo, muitos pais, evidente, estou generalizando, mas a maioria dos pais ensinaram assim, ó, você vai ter que fazer desse jeito para ser melhor do que eu, mas eles não foram um exemplo. Começa pelo relacionamento, começa pela educação dentro de casa. E aí, quando os filhos iam para ambientes, né, sociais, eles eram repreendidos. A repreensão era tão grande que, no lugar deles conquistarem um espaço, eles se sentiam ali encolhidos, reprimidos terrivelmente. Né? Então, às vezes, você ia brincar com uma criança ou tocar nelas, elas pareciam ter medo. Então, é uma forma de educação errada e que muitas pessoas são travadas na vida por causa disto, né? Então, a psicanálise, ela reeduca os pais. É o primeiro tratamento, tem que ser com os pais, né? Exatamente. Isso daí, até pegando um gancho, implica também em pessoas de dependência química e muitos jovens ou adolescentes que terminam indo para outros caminhos, assim, né, divagando em certas situações, porque foram tão repreendidos que, quando entraram para a sociedade ou descobriram o mundo, eles não tinham noção de mundo, conhecimento de mundo. Então, a psicanálise, ela vê não só o indivíduo, mas a sua paternidade. Então, hoje nós temos trabalhado em palestras, em escolas, em empresa, em reuniões familiares, a gente faz palestra reeducando, abrindo a mente dos pais para que favoreçam o crescimento e o relacionamento dos seus filhos. Hoje, a própria sociedade e a mídia cobra o network, né? Esse relacionamento com tudo e com todos. Mas, se os pais prepararem bem os seus filhos, educarem na medida, eles não precisam repreendê-los e eles serem oprimidos diante da sociedade, porque eles vão saber se comunicar e vão saber se defender. Entendeu? Por quê? Porque eles vão criar uma estrutura emocional dentro da sua casa, que é um ambiente de impetração, de conhecimento, de vida, de maturidade, conhecimento de mundo. Quando eles vão enfrentar a escola, a faculdade, vão enfrentar a sociedade, eles têm maturidade para isto. E muitas vezes o pai daquela pergunta, mas em que idade ou qual idade se deve ensinar a criança isso? Desde cedo, igual você está fazendo, você está no caminho certo. Os seus filhos têm que participar de ambiente como este, ele tem que entender de mundo, né? Até porque na religião, né, põe uma redoma nos filhos, como se os filhos não precisassem conhecer de mundo. Mas Deus não vai tirar ninguém do mundo. A gente vai viver neste mundo, só que com a diferença de sua fé, né, do seu compromisso com Deus, mas vai ter que aprender a sobreviver no mundo. Né? Deus diz, a Bíblia fala que os jovens têm que vencer o mundo. Então, eles têm que estar preparados. De onde eles se preparam? Nós temos uma cultura assim, depois que ele crescer, que ele tiver entendimento, for para a faculdade, ele escolhe o que quer. E não é. A psicanálise ensina que quem impetra o destino do filho são os pais, e desde cedo. Se você começar a impetrar nos seus filhos a masculinidade, a feminilidade, você impetrar o sucesso, você motivá-lo a trabalhar, a conquistar na vida, quando ele chegar na idade que ele tem que dar esse avanço, ele vai puxar o gatilho positivo. Vai ser automático. Né? Ele vai puxar o bom gatilho e vai falar assim, puxa, meu pai, né? O meu pai Ismael falava assim, eu vou conseguir, e agora é meu momento. Então, ele vai ter essa autoestima que tanto se fala. Quem implanta, grava bem isso, quem implanta, quem impetra a autoestima na vida dos filhos são os pais. Entendeu? Filho, você é lindo, você é forte. Filha, você é linda, você é forte. Filha, você vai conquistar, você vai ser uma excelente esposa, mãe, ou conforme você vai educando, é o que ele vai recebendo.
entendeu? É lógico, os pais vão ter que ter limites, né? Vai ter que colocar regras, eles têm que aprender desde cedo. O mundo tem regras, a vida tem regras. Agora, se em casa não tem, obviamente, lá fora ele não vai exibir isso ou viver isso. Mas quando se pensa como você está pensando, é por isso que a psicanálise é formadora de uma ideia aberta, de uma ideia inteligente, levado a você pensar. Então, você vai ter uma família extraordinária, né? Tanto no sentido relacionamento conjugal, como também com os filhos. E hoje a gente vê assim que a paternidade em si, por não ter tido a paternidade aí, vamos pôr, de 30, 20 anos para cá, a gente vê uma geração bem frágil, né? Eu falo em todos os sentidos, né? Ela não está preparada para o que está acontecendo hoje nesse mundo, né? Essa geração, ela está muito frágil, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o controle emocional no relacionamento. A gente falou um pouquinho sobre paternidade, que pode ser até um tema da gente falar um programa específico, né? Muito bom. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o controle emocional no relacionamento, né? Marido, mulher. Como a psicanálise pode auxiliar, né? Nessa questão do relacionamento conjugal. Olha, a psicanálise é profunda nessa área. Eu diria que antes de casar, deveria fazer uma terapia conjugal, né? E isso até por questões religiosas, eu acho até necessário. Mas também social, eu acho que o casal, antes do matrimônio, eles deveriam passar por uma terapia conjugal, para eles realmente se conhecerem de verdade. Porque o primeiro passo é o seguinte: muitos casam pela emoção e não pelo amor. Depois de casados é que vão se descobrir. E aí nós casamos e levamos para um ambiente de duas cabeças diferentes, mentalidades diferentes, sonhos diferentes, visão diferente, educação diferentes. E a gente vai ter que alinhar isso, ajustar para ser uma só alma, uma só vida e viver os dois na mesma comunhão e relacionamento. Imaginem. Então, se conhecerem de verdade, conhecer o coração do seu cônjuge, conhecer os sentimentos do seu cônjuge, conhecer os sonhos, né? Os projetos, serem em comum acordo, obviamente vai ser um casamento de sucesso. Quando esse casamento às vezes já tem algum tempo que estão juntos e eles não conseguem caminhar bem, e aí vem aquele jargão: não sei porque eu casei, me arrependi de ter casado, que é o pior de tudo, né? Mas quando infelizmente chega casos como estes, então o que a gente faz? A gente senta esse casal, a gente ouve esse casal, depois a gente ouve individualmente e tenta elaborar com eles, a gente trabalha o seu emocional. Primeiro, cura os traumas, cura aquilo que vem hereditário de família, né? Às vezes eu costumo brincar, eu falo que muitos de nós casamos e trazemos a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, curar isso aí no coração, o orgulho, a altivez, né? As pessoas, às vezes, que vêm de famílias que tem muito autoritário, né? Aquela mulher autoritária, aquele homem autoritário, quem manda sou eu aqui, etc. E a gente começa a trabalhar isso aí. Como que a gente faz? A gente vai colocando para eles situações, vai ajustando a perdão, a declaração de amor. Nas terapias a gente leva eles a se tocarem no sentido... Eu não estou falando nada sexual, estou falando de toque mesmo, de um abraço. Sim. Que todo mundo sabe que um abraço cura mais do que remédios e 1000 palavras. Mil palavras, isso então, mesmo. Às vezes tem muitos casais que são doentes, carentes, extremamente
carentes de um afeto, de um afago, sabe? Do marido colocar a mulher aí 5 minutos no colo, entendeu? Ou vice-versa, entendeu? Aquele diálogo de ouvir o outro, conhecer o coração do outro. Sabe, Israel, a psicanálise ajuda muito ensinar os casais a ouvir o outro. Porque assim, a gente ouve tantos outros de fora, a gente ajuda tantos casais lá fora e a gente não ajuda o nosso. A gente não cuida do nosso. E aí, às vezes, a nossa mulher, ela não quer dinheiro, ela não quer presente, ela não quer ir para o shopping. Ela quer aquele tempo, aquela dedicação, ela quer que o esposo olhe para ela e veja ela. Até tem uma brincadeira legal, que é um tipo de uma... como é que chama quando a gente, antes de um evento, a gente faz aquele momento do quebra-gelo e tal. Então, esses dias teve um que foi muito legal. Separamos as mulheres e os homens e todas as mulheres tiraram as suas sandálias, seus sapatos e colocou as sandálias e sapatos lá na frente. E os homens estavam separados. Depois, as mulheres entraram primeiro, para eles não verem que elas estavam descalças. Eles entraram em seguida. E aí a surpresa foi, vai lá e pegue o sapato da sua mulher. Cara, foi muito engraçado, mas ao mesmo tempo... Até hoje, mulher esperando o calçado e homem procurando. Então, parece uma coisa simples, mas foi muito ensinador e deu um start para muitos casais, entendeu? Então, quando eu dou palestra para casais, por exemplo, na maioria delas, que a gente coloca um casal de frente ao outro, e as pessoas falam assim, mas toda vez tem que ser assim? E eu uso uma brincadeira assim, quanto tempo faz que você não lembra da cor dos olhos dela, dele, o sorriso, o abraço? Por quê? Porque quando a psicanálise cura isso daí. Porque, assim, todo mundo se ama. O amor é algo muito sublime, essencial, verdadeiro, digno, e todo mundo ama. Todo mundo tem amor. É óbvio que nem todos, às vezes, sabem falar. Sabe dizer eu te amo, eu te quero, você é linda ou você é lindo. Mas, às vezes, um gesto fala mais do que 1000 palavras. Então, a psicanálise ela vai trabalhando o cônjuge, o casal, a tal ponto de fazer um novo relacionamento, uma nova história de vida. E nós temos visto, viu, Israel, assim, centenas e centenas de casais que estavam à beira do divórcio e hoje são casais que vivem extremamente felizes, né? Então, a gente fica até, né, se sente alegre, feliz também só de ver, né? Eu estou indo agora, sábado agora, eu estou indo fazer palestra para casais, já fui lá várias vezes, estou indo de novo, porque fica renovando, né? É tão bacana que todo mundo quer renovar, porque vale a pena. Então, a psicanálise ela ajuda muito isso, ela cura o coração do cônjuge, né, dos cônjuges, e eles passam a viver o mesmo amor lá do namoro, entendeu? A mesma paixão dos primeiros dias de casado. É extraordinário a ciência da psicanálise, viu, Israel? E é interessante que nem o senhor comentou um assunto que é a questão dos problemas hereditários, dos traumas, né? E a psicanálise como ferramenta para a cura, né, desses problemas, ele é fundamental para um casal, né? Porque tem tantas manias ali, às vezes falha de comunicação, às vezes orgulho, às vezes ou o homem ou a mulher veio com tantos bloqueios, como a gente já falou aqui, né? Na infância, né? E isso leva para o casamento, o que vai acontecer? Vai ser transmitido para os filhos. Exatamente. Então, na verdade, vai ser uma réplica, né? Então, a gente não quer fazer isso para... Né? A gente não quer continuar, né, esses traumas, esses problemas. A gente tem que usar as ferramentas. E a psicanálise é uma ferramenta fundamental, né? Inclusive, eu não entrei nessa área, fica para uma outra oportunidade, mas, por exemplo, a psicanálise também ajuda muito na questão espiritual, né?
Porque tem muitas pessoas que não têm identidade, que os filhos deveriam receber dos pais, os próprios pais não têm, né? Não estou falando de religião, estou falando de uma identidade espiritual, daquilo que ele pode ter de graça, de sabedoria, de divino na sua vida para passar para seus filhos ou para seu próprio convívio, seu relacionamento. Muitas vezes chegam casos para mim, tipo assim, a minha casa é o inferno. Né? A minha casa, eu conheci um cara que ele falava assim, cara, eu prefiro mil vezes ficar no boteco, ficar lá no churrasquinho lá, nas festas, e só vou para casa para tomar banho, comer e dormir, porque é o pior ambiente para mim. Então, a psicanálise, ela traz uma consciência e ela ajuda também a pessoa a ter discernimento da sua vida espiritual, o que está também atrapalhando esse convívio, esse relacionamento. Muito bom. Falando um pouquinho sobre o governo familiar, o controle ali de tempo dentro de casa, como que a psicanálise pode auxiliar nesse sentido? Olha, a psicanálise também ajuda na questão da autoridade, né? Veja bem, uma coisa é você ter autoridade, outra coisa é você ser autoritário. A questão é que a psicanálise faz você colocar em ordem a sua vida. E que aí vai abranger tanto a finança, como os seus horários de trabalho, seu horário com família, a maneira como você comunica as necessidades, a maneira como você conduz a sua casa, tanto da parte da mulher como do homem, né? Da paternidade ali, como que se dá como que a psicanálise ajuda nesse governo? A psicanálise vai orientar esses pais ou esses donos de casa como eles têm o controle de uma forma harmoniosa e as regras, as disciplinas da casa acontecerem de uma forma perfeita. É óbvio, não existe casais super perfeitos, mas também não há casais que não possam viver muito bem. Vai depender do tipo de governo. Quando o homem não é a cabeça, o cara não é inteligente, o cara não pensa, o cara é desleixado, né? O camarada tem umas coisas simples, o Israel, mas de fundamental no relacionamento. Mulher é implicada, todo mundo fala assim, da toalha em cima da cama, das roupas jogadas no chão do banheiro, né? É verdade. As mulheres são implicadas você ir lá comer e largar a vasilha para lá e acolá. Puxa vida, se eu sei que a minha esposa ela implica e não é a regra dela, a forma dela daquela maneira, então é óbvio que eu vou procurar fazer da melhor maneira, porque quando eu também pedir que ela mude alguns do seu comportamento, eu não vou encontrar resistência. Então, a psicanálise ela ajuda você a organizar isso. Entendeu? Porque muitas vezes a questão do governo, que não é o autoritarismo, ou seja, é ter autoridade, é que o camarada já fala com a mulher como se ele fosse o dono dela. E elas, às vezes, algumas mulheres, né, não todas, já vêm lá de uma família onde quem manda é a mulher. Né? Então, no lugar deles compartilharem as ideias, ou o próprio governo, um quer mandar mais do que o outro. A casa é minha, o carro é meu, foi eu que te dei. Esses dias eu encontrei um caso engraçado. Quando você chegou na minha casa, você só trouxe sua roupa, você não trouxe mais nada. Agora você tem tudo, né? Hoje você tem tudo. Poxa, mas quem conquistou? Né? Então, a gente trabalha muito isso daí. Ora, se hoje eu sou um homem de sucesso, eu sou um homem próspero, se hoje eu sou um homem de um alcance a nível nacional, não importa o nível que você alcançou, você tem que saber que essa mulher ou esse homem faz parte da sua vida. Né? Até tem aquele dito popular, também muito conhecido, atrás de um grande homem... Sempre tem uma grande mulher também. E atrás de uma grande mulher tem sempre um grande homem. Então, o governo dos dois... É um balanço. É o balanço. Então, se você for um bom esposo, um cara que sabe governar a tua casa, a tua mulher vai igualar esse governo.
Agora, se você sobrepor, se você impor, se você quer ser autoritário, ela vai agir da mesma maneira, né? Então, quando você vê panelas voando para lá e para cá, não é OVNI. É panela mesmo, panela né? mesmo, você É que não abre o olho, né? Então, o governo não é tomado à força, né? É Sim. tomado por sabedoria, né? Salomão, né? O grande Salomão já falava que a sabedoria estava acima de todas as coisas, né? Então, eu costumo dizer assim, falta sabedoria hoje? Não, falta é você ter uma mentalidade ensinável ou ensinada, é você procurar ajuda. Né? Hoje, faz 22 anos que eu trabalho com terapias de casais. Né? E todos esses anos com psicanálise e outras coisas que durante a vida você vai adquirindo de cursos e também de experiência. Então, quando em coisa assim de 5 minutos você já tem um diagnóstico do casal, né? Então, você já vai assim nos gatilhos, né? Já sabe os pontos, já certo, sabe os já. pontos e restaura e torna uma família feliz, um povo feliz. Falando de tudo isso que o senhor comentou sobre governo familiar, tem uma palavra que acho que não tem nem no dicionário, mas ela foi instituída por uma pessoa, depois eu falo para o senhor. É governalismo. Governalismo, justamente isso aí. É você tomar o governo ali da sua casa, da sua família, não ser autoritário, mas colocar ordem nas coisas. Exatamente. Colocar ordem, né? E então eu acho bem interessante esse assunto, né? Só cortando você. Você quer ver uma coisa assim para quem está nos vendo e ouvindo? Você quer ver uma fórmula de governo extraordinário? É você, desde criança, você colocar para os teus filhos hora para dormir, hora para comer, hora para se divertir, hora de estudar, hora de brincar. Cara, eles já aprendem dentro de uma linha de regras. Isso é governo. Sim. Entendeu? Um governo inteligente. Hoje, por exemplo, quais são as maiores aflições dos pais? É arrancar o celular da mão das crianças. Mas se ele desde cedo... Porque lembra uma vez, eu falei aqui numa outra vez, Sim. que hoje para você deixar o teu filho... Para você achar... Você acha que está tendo o governo do filho? Toma o celular. E, na verdade, o governo seria assim, agora você vai ficar com o celular, mas agora não. Agora é hora de tomar banho, agora é hora de dormir, agora é hora de comer. Estabelecer regras. Exatamente. Todo bom governo tem boas regras. Boas regras, boas leis. Boas leis. É a regra da nossa casa. Exatamente. 8h30 você tem que estar na cama. Um exemplo, né? Isso, acabou. Então, é um cuidado que a gente tem hoje. Celular... Não tem celular. Para que celular? Ele vai... Eu falo que essa geração hoje já vem pronta. A hora que ele puder ter o celular, ele vai ter o celular, ele não vai nem precisar... Ah, papai, me ensina aqui. Não precisa ensinar. Ele que vai ter que me ensinar, né? Porque já vem avançada essa tecnologia neles já, né? Então, o governo não é você impor, é você conquistar. Né? Então, é isso aí, meu querido Israel. Isso aí, é a gente ter essa consciência que precisamos sempre aprender. Sempre precisamos de ajuda. Sim. E a psicanálise ela vai abrir a nossa mente nisso, entendeu? Você vai sempre entender que tudo na vida alguém nos ensina. E você torna-se um eterno aprendiz e automaticamente você vai ser um grande ensinador, né? Ninguém nunca vai ser um bom líder se nunca foi um dia liderado. Você nunca vai ser um bom senhor se um dia você não aprendeu a ser servo. Então, a psicanálise ela vai trazer essa estrutura emocional que não é difícil, né? Até esses dias eu estava conversando na terapia de casais lá, que a gente faz toda quarta-feira, e aí a pessoa falou assim, mas não é fácil. Não é fácil. Tudo na vida tem um preço, tudo na vida tem a dedicação, mas o resultado é perfeito, né? O resultado é ótimo
E nós vamos colher muito disso. Né? Você tem que olhar, é o resultado mesmo, é o final. É o final. Porque senão, no decorrer do caminho, você pode desistir. Mas se você olhar qual é o alvo, por que eu estou aqui, qual que é o meu objetivo, né? Muitas pessoas fazem, né, as metas né, no início do ano, né, para fazer no decorrer do ano. Se você não tiver ali fixo na tua cabeça, não, espera aí, onde que eu quero chegar, o meu objetivo, você vai acabar se perdendo. Exatamente. Né? Então, eu acho que é por aí. Pastor, fala um pouquinho para a gente também sobre o seu trabalho que é desenvolvido ali nas escolas, o senhor, né, faz palestras, né? Até para a gente também divulgar isso para o pessoal, e a gente vai deixar também até o QR Code aqui, né, do pastor, para poder, quem tem interesse, né, procurar o senhor. Então, a gente trabalha dentro da psicanálise em várias áreas, mas nós nos dedicamos assim com mais ênfase sempre na parte cognitiva comportamental, familiar e também na área de liderança. Essas são duas áreas que a gente tem tido mais ênfase de trabalho. Então, a gente faz palestras nas escolas, a gente faz palestras em entidades, a gente faz também palestras para casais. E aí são vários lugares, clubes, igreja, onde tiver pessoas e quiser palestra, a gente está dentro, né? Nessas áreas. Então, inclusive, eu comentei agora há pouco, no sábado vou estar fazendo palestra. Então, a gente está sempre aí ajudando. Nas escolas, a gente, dependendo das faixas etárias, a gente fala questão de paternidade, tentando trazer para eles o valor da vida, para eles terem experiências, né? Pensar no destino, pensar no futuro, que é uma coisa muito carente hoje. Você pega hoje, eu tive num retiro de jovens, na faixa etária entre 14 a uns 20 anos, muitos deles não sabem nem onde querem chegar, não sabem nem quem são. Meu Deus. Então, a gente trabalha muito isso. Quanto à questão de casais, a gente trabalha em grupos também, a gente forma grupos, né? 8, 10 casais, 10, 12 casais, porque senão muitos também fica difícil. Para trabalhar áreas, então a gente traz assuntos específicos. Eu tenho ido muito em muitas cidades e muitas regiões para trabalhar em áreas específicas, né? A gente não falou, uma outra hora fala. Sim. Por exemplo, muitos tabus na área sexual, né? Muitos tabus de relacionamento, né? Até por incrível que pareça, tem parte de higiene do próprio casal. A gente termina fazendo um grupo e trabalhando Sim. especificamente isso. Necessariamente, esse dia perguntou, você só faz isso em igreja, só faz isso em clube? Não, a gente pode fazer isso numa sala, onde tiver um grupo de pessoas que se interessem por esse tipo de assunto. Trabalho. Sim. Estamos aí para fazer e cuidar. Muito bom. A gente vai deixar o QR Code também do Beleza. Pastor aí. E psicanalista também, né? Não só pastor. Você que tem interesse de adquirir esses serviços, né? Que o pastor oferece, né? Pode chamar ele no QR Code. Eu queria deixar uma frase aqui que me impacta bastante. Que o senhor falou sobre destino. É uma frase que é: não dê acesso a quem não te dá destino. Exatamente. Então, se você, às vezes, tem andado com uma pessoa que não te dá um destino, não dê acesso, não abra a sua vida para ela. Isto é profundo, essa frase, meu filho. Não dê acesso a quem não te dá destino. Muito ótima, perfeito, é isso aí. E a gente está aí, Pastor, caminhando junto. Muito obrigado por esse tempo, foi por um esse prazer. Espaço. Tamo junto. Foi bem bacana Você esse vai bate-papo. ser um baita de um líder, ensinador. Você é um menino Foi muito legal esse bate-papo. E a gente vai ter outros episódios aí, falando mais um pouquinho sobre psicanálise, outros temas. A gente pode trazer também até algumas coisas que estão aí nas redes sociais, que estão aí em alta, né? Temas em altas. A gente pode depois trazer para o pessoal também para passar essas informações, né? Na visão psicanálise,
né? Com certeza. O Conversa Franca é para isso. Conversa Franca é para isso. Obrigado, você que ficou com a gente até agora, ó. Não se esqueça, curta aí, compartilhe, se inscreva no canal também para fazer o Conversa Franca chegar bem mais longe. E tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Um abraço.